Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o mundo inteiro assistiu ontem com uma certa excitação, perplexidade, o plebiscito na Grécia. E todos se perguntando o que é que isso tem a ver com o Brasil. Mas a pergunta dizia respeito ao que tem a ver com o Brasil do ponto de vista financeiro. Qual é a consequência da queda das bolsas de valores do mundo inteiro pela decisão da Grécia, do povo grego, de não se submeter às determinações do Fundo Monetário e do Banco Central Europeu? O que é que tem a ver com o dólar, se vai se valorizar ou se o euro se desvaloriza em função da decisão da Grécia de não se submeter às determinações dos órgãos internacionais? Poucos se perguntaram o que tem a ver o que aconteceu do plebiscito da Grécia com o futuro de longo prazo do Brasil e do mundo inteiro. O debate foi se submetia ou não às determinações para que houvesse corte de gastos, aposentadorias dos gregos, gastos na educação pública da Grécia, na saúde pública, na infraestrutura econômica, as estradas, os portos, se o povo grego e a economia se submeteria a esse corte ou não. E venceu ou não. Ou seja, venceu a ideia de que a Grécia não se submeterá à austeridade imposta, submissa, que os órgãos internacionais imporiam. Esse é um lado. O que é preciso, senadora, a meu ver, analisar, é que mesmo a vitória do não submeter-se vai levar a uma austeridade. Não tem jeito, senador Romero Jucá. A austeridade é uma consequência do excesso de gastos no período anterior. A Grécia gastou mais do que podia, graças ao dinheiro que entrava da Europa. E agora não tem jeito, vai ter que se submeter a ajustes e austeridade. Só que, ao votar não, surge, senadora Ana Amélia, a meu ver, uma outra forma de austeridade que muita gente não percebe. É a austeridade pela inflação. Ao sair do euro e ter uma moeda própria, se chegar lá, porque eu acho que ainda tem muita margem de negociação para evitar isso, se o governo, apesar do plebiscito, se submeter ainda a alguns ajustes, mas se não submeter, se disser estamos fora do euro, vamos ter uma moeda própria, aí não terá nem que pagar, talvez, mas haverá uma tremenda inflação no país e haverá uma austeridade. Por quê, senadora Ana Amélia? Tem duas maneiras da gente fazer esse ajuste, essa austeridade. Uma é diminuir a quantidade de dinheiro no bolso das pessoas e do governo. A outra, manter a mesma quantidade, mas quando vai ao supermercado, o carrinho de compras fica mais vazio. É a austeridade da inflação. A inflação é uma austeridade enganosa, em que você fica com a mesma quantidade de dinheiro, mas compra menos. Isso não é uma austeridade. É uma austeridade. São duas formas diferentes de apresentar a austeridade. A austeridade mantendo-se no euro, na moeda europeia, sem inflação e cortando gastos, salários, por exemplo. Ou a austeridade de uma outra moeda, em que não se corta o salário, a aposentadoria, o mesmo valor, mas quando você vai comprar, compra menos. Uma é a austeridade submissa, a outra é a austeridade soberana, com moeda própria. Aí pergunta-se, então não tem saída? Tem. Saída que eu vejo, senador, é uma austeridade negociada. A submissa é uma tragédia. A independente, como se fosse uma ilha econômica fora do mundo, vai levar a um desastre. O único jeito
É uma austeridade em que se escolha quem paga. Não tira de todos, como a inflação tira. A inflação é uma grande injustiça, porque ela tira igual de todo mundo. Então, os ricos perdem a mesma taxa de inflação que os pobres. A diferença é que, como eles têm muito, eles não sentem. E, em alguns casos, nem perdem, porque tem as correções monetárias, tem os juros de suas contas, de seus investimentos, de sua garantia da moeda trocando em dólar ou outra moeda estrangeira com estabilidade. A única saída que nós vamos ter para a Grécia no longo prazo, para os demais países, vai ser uma austeridade negociada, em que se discuta de quem a gente vai reduzir o consumo e não reduzir o consumo de todo mundo. Reduzir o consumo de quem já consome muito e não reduzir o consumo de quem consome pouco. Não sacrificar o consumo dos trabalhadores assalariados e sacrificar, sim, o consumo das altas rendas. Essa é uma austeridade negociada e justa. Uma austeridade que nos sacrifique a geração de hoje do nosso consumo para beneficiar os filhos e os netos da gente. Uma austeridade que não aqueça a natureza, que não provoque o aquecimento global, que não esgote os recursos naturais. Isso é uma austeridade. A austeridade de consumir menos hoje para que o progresso seja sustentável para as próximas gerações. Essa é a austeridade que a gente precisa e que ontem a Grécia não decidiu. Porque ontem, senadora Amélia, eu acho que foi o primeiro passo de um plebiscito que vai ser no mundo inteiro ao longo de algumas décadas, talvez, discutindo duas coisas: o conceito de progresso e o estilo de vida. É engraçado que foi a Grécia que inventou o progresso. O conceito de progresso não existia antes dos gregos. Índio não tem conceito de progresso. De jeito nenhum. Foram os filósofos gregos que inventaram esse conceito maravilhoso de que a história tem um rumo, de que a história evolui e de que a gente vai acumulando saber, bens. Esse conceito surgiu ali, 2.500 anos atrás. Agora, a gente vai ter que redefinir progresso, porque faz uns 200 anos inventamos a ideia de que progresso é sinônimo de produzir mais e consumir mais, e não de viver melhor, e não de ter mais tempo livre, e não de usufruir mais das coisas boas do mundo, apenas consumir as coisas caras do mundo. Houve uma perversão no rumo. O progresso passou a ser consumir as coisas caras e não viver as boas coisas da vida. Esse debate vai ser feito até muito recentemente, até ontem, eu diria. Esse era um debate acadêmico, não cabia numa tribuna de Senado. Graças ao plebiscito, passou a ser uma questão política. Essa é a grande novidade do plebiscito de ontem na Grécia. Uma questão acadêmica, abstrata, teórica, filosófica, conceito de progresso, estilo de vida, passou a ser uma questão política. Saiu dos acadêmicos, saiu dos filósofos e caiu aqui na tribuna dos senadores, dos deputados, dos governantes. Por isso eu fico tão feliz em ver esse plebiscito, mas sem ilusão. Não venham pensar nem dizer que agora a Grécia é independente e vai fazer o que quiser. Não vai. E se fizer o que quiser, como se não houvesse o resto do mundo, vai pagar um preço ainda maior do que o ajuste submisso. O ajuste soberano pela inflação pode ser ainda mais caro do que o ajuste submisso. Mas o ideal não é a submissão, nem uma soberania ilusória, uma soberania isolada, e sim uma soberania que leve a um ajuste, a uma austeridade negociada. Negociada com os parceiros internacionais e, sobretudo, internamente, para ver quem é que paga. Quem vai pagar são os aposentados ou os ricos? Quem vai pagar é quem compra comida ou quem compra carro de luxo? Quem vai pagar é quem viaja dentro do país ou quem viaja para o exterior? Quem vai pagar é a geração de hoje ou a geração do futuro? Porque na conta do passado, os que provocaram isso, não dá para jogar mais a conta. Está tudo no cemitério. Agora a gente pode escolher nos de hoje ou no dos filhos da gente.
Esse, para mim, é o grande debate que surge na política a partir do plebiscito de ontem. Ainda vai ter muita coisa para se fazer, ainda vai ter muito problema na Grécia, ainda vão pagar alto preço pelos erros do passado. Ontem eu fui muito criticado no Twitter porque eu disse, senadora Ana Amélia, todo mundo gosta de banco quando recebe um empréstimo e todo mundo detesta banco quando tem que pagar um empréstimo. Eu vejo pouca gente propor acabar banco. O que querem é acabar que o banco cobre. Mas na hora da gente comprar o carro, quem não tem dinheiro sobrando, a gente adora o banco. Na hora de comprar uma casa, a gente adora o banco. Então, pegou dinheiro demais a Grécia. Gastou o que não podia, inclusive com aposentadorias favoráveis, boas, como, aliás, o Brasil tem, do ponto de vista das condições, embora não do valor que se recebe. E agora vão ter que pagar. Ou pagam se submetendo, ou pagam inflacionando e mentindo, dizendo que não está havendo ajuste nem austeridade, ou pagam negociando para ver quanto e quem. Mas, senador Jucá, com muito prazer eu lhe passo a palavra. Meu caro senador Cristóvão, quero saudar Vossa Excelência pelo tema que traz aqui ao plenário do Senado hoje. Esse é um tema que é exemplificado na Grécia, mas é um desafio da maioria dos países do mundo, pelo menos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque, infelizmente, ainda existe um grupo de países que não chegaram ainda nem nesse dilema, que é efetivamente o do ajuste fiscal, porque não há previdência social, não há direitos trabalhistas, não há a mínima condição de apoio, né, e de desenvolvimento assegurados, que infelizmente são alguns países da Ásia, da África, países que vivem efetivamente numa condição de miséria. Mas para os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, né, o dilema está se pondo. E Vossa Excelência colocou muito bem. Quer dizer, a partir dessa nova realidade, nós vamos ter que discutir efetivamente o que é qualidade de vida, quais são os compromissos do presente e do futuro, e cada vez mais isso será importante que esteja na discussão política, porque nós vimos ontem, né, a Grécia ficou num dilema. A Grécia ficou entre a cruz e a espada. Quer dizer, a Grécia ficou entre a necessidade clara de um ajuste, mas, de outro lado, esse ajuste perdendo a sua autonomia. E, na verdade, o que o povo grego fez foi votar a favor da liberdade e da autonomia do seu país. Né? E, como bem disse Vossa Excelência, o não aceito às condições postas pelo Banco Central do euro, na verdade, não é uma negação do ajuste fiscal, porque, quer queira, quer não queira, qualquer governo que esteja na Grécia, que tiver um mínimo de responsabilidade com o presente, não é nem com o futuro, né? Porque todos nós sabemos o que ocorrerá se o país ficar completamente inadimplente, se os bancos quebrarem, né? Quer dizer, a falta de referência de uma moeda, isso vira anarquia. E a inadimplência perante os outros países, os outros credores, outras empresas, e a manutenção de tudo que existe lá de produtos importados, quer dizer, é algo que beira o caos. Né? E é claro que a Grécia não quer passar por isso. Eu entendo que o partido que está no governo conseguiu uma afirmação política momentânea, né? E que, com isso, talvez tenha a condição de efetivamente negociar outras questões ou outros princípios para fazer efetivamente o que será preciso fazer na Grécia, aqui no Brasil, nos países da Europa. Né? Nós temos aí uma era que se avizinha, que é uma era de menos empregabilidade. Nós teremos mais tecnologia e mais capital. Né? Então, na verdade, o perfil da empregabilidade ela vai mudar no mundo. A pirâmide etária também, pelo menos nos países em desenvolvimento ou nos países desenvolvidos. Então, nós temos aí
um desafio de montar um novo financiamento da sociedade do presente e do futuro, com mais qualidade de vida, mas talvez com muito mais esbanjamento, com muito mais na ótica do consumismo, né? E muito mais na ótica da preservação, que vai desde a preservação ambiental até a preservação do tempo de vida com a família e tudo mais. Então, Vossa Excelência faz uma referência extremamente importante. É importante que nós possamos debater o exemplo da Grécia para que o Brasil, daqui a pouco, não esteja na situação que a Grécia está. É claro que nós somos um país de uma economia muito mais forte, muito mais produtiva, mas se nós analisarmos os resultados macroeconômicos do Brasil hoje, são resultados que preocupam. Nós estamos com déficit operacional, né? Nós estamos aí tentando fazer um esforço e, na verdade, o país não sai do canto. Nós temos uma queda, né, na produção grande, consequentemente no consumo. Então, nós temos aí um desafio importante de ser debatido nessa casa aqui, que é a Casa da Federação, né? Talvez, de todas as casas políticas, essa seja onde efetivamente haja a igualdade no debate da representação de todos os estados. E é importante que nós possamos nos debruçar sobre esse presente, sobre esses exemplos internacionais, e a gente possa efetivamente aí sim balizar um novo momento para o Brasil, né? E interceder, inclusive, no debate internacional com a importância que o Brasil tem, para que efetivamente possa se construir ou começar a se formar uma nova ordem mundial que possa levar em conta todas essas questões que Vossa Excelência disse aqui com tanto brilhantismo. Quero parabenizá-lo pela colocação e dizer que concordo plenamente com todo o posicionamento colocado aqui por Vossa Excelência. Obrigado, senador Jucá. O senhor fala e engrandece muito, sobretudo por uma palavra, a palavra esbanjamento, que eu não usei, mas que é a verdade. Depois do esbanjamento, tem que haver austeridade. Do mesmo jeito que depois de uma grande carraspana, tem uma ressaca. Não tem fígado que não resiste, que resiste. Depende do tamanho. Mas chega o dia em que você tem que pagar pelo esbanjamento. E a Grécia esbanjou. Nós esbanjamos também, muito. A diferença é que nós temos uma moeda própria, que é a desvantagem do ponto de vista do risco de inflação, mas é a vantagem do ponto de vista da saída por meio de uso da moeda. Agora, nós temos um problema que a Grécia não tem. Nós temos regras constitucionais que impedem o fim do esbanjamento. Nós temos regras institucionais que provocam esbanjamento em alguns gastos. A Grécia não tem. A Grécia pode fazer seu ajuste sem mexer na Constituição. Nós, dependendo do grau que vamos precisar fazer, vamos precisar de ajustes constitucionais. E aí, dificilmente a gente consegue a maioria necessária. E aí a gente fica sem saída. Mas o fato é que tem a ver, sim, embora sejamos tão diferentes. E tem a ver não pelas consequências financeiras. Eu não acho que a consequência financeira vai pesar muito aqui, porque a Grécia é muito pequena comparada com o total da Europa. A outra coisa que o senhor me chama a atenção é quando a gente fala do aspecto da respeito à democracia grega de ter votado pelo não. Aí eu pergunto, e se a Alemanha fizer um plebiscito para saber se ajuda ou não a Grécia? E o trabalhador alemão votar contra tirar dinheiro dele para levar para a Grécia? Qual é a democracia que vale? A democracia de quem se sente no direito de receber ou a democracia daquele que tem o direito de mandar? Então, não é um problema de democracia apenas. Não é um problema de soberania apenas. É um problema de onde agir. Onde pagar hoje o esbanjamento de ontem. E esse esbanjamento tem a ver também com a crise ecológica, que é uma forma de esbanjamento da civilização industrial, do nosso consumo, que o Papa tão bem trata na sua última encíclica, provocando isso que eu considero uma espécie de teologia da harmonia, teologia que busca harmonizar. Essa é a busca que eu acho que a Grécia tem que ter. Como harmonizar-se no convívio do resto da Europa,
como harmonizar-se nas suas classes sociais, como harmonizar-se com a natureza que vem sendo depredada no mundo inteiro. Por isso, senadora, eu escolhi tocar nesse assunto. Um plebiscito, a meu ver, que vai levar anos, décadas talvez, de onde e como fazer a austeridade que o mundo precisa para corrigir os erros do esbanjamento dessas últimas diversas décadas, num conceito de progresso que não tem futuro e num estilo de vida que, além de não ter futuro, não está satisfazendo. A prova é a droga. Para onde vão tantos jovens? A prova é o terrorismo, atraindo jovens. A prova é a migração, fazendo com que hordas e hordas de população de país pobre tente entrar nos países ricos. Esses problemas todos têm a ver com o esbanjamento de um conceito de progresso equivocado para hoje, insustentável para o futuro, e de um estilo de vida que não nos satisfaz, porque vende a ideia de que quem tem mais renda, quem consome mais, já é feliz. Isso não se sustém. Nós precisamos de um novo rumo. E a Grécia deu o primeiríssimo passo para a gente pensar como fazer a reorientação do conceito de progresso, do estilo de vida. Por coincidência, a mesma Grécia que 2.500 anos atrás inventou essa ideia de progresso. Era isso, senadora. Parabéns, senador Cristóvão. Eu também vou